A palavra castelo vem da palavra castellum, em latim, que faz referência a uma construção fortificada. Símbolo de poder e defesa durante as guerras, os castelos entraram em declínio com o surgimento da arma de fogo e canhões. Hoje, os castelos são elos e provas de fatos históricos, mas lá dentro, há segredos que frequentemente são associados à existência do sobrenatural. Baseados em lendas e relatos históricos, você vai conhecer os castelos mal assombrados. Parte 1. Castelo Tentholm, Escócia. Ele é considerado o último grande castelo construído na Escócia. Foi construído por volta de 1350 pelo primeiro conde Douglas. O Castelo Tentholm serviu de fortaleza por mais de 3 séculos e foi marcado pela violência das batalhas e guerras, desde quando a Escócia ainda buscava a independência da Inglaterra. Mas, durante a Guerra Civil de 1651, após 12 dias de bombardeio com canhões, o castelo finalmente foi sitiado por mais de 2.000 soldados. Eles mataram a maioria dos guardas que protegiam o castelo. Desde então, o Castelo Tentholm ficou em ruínas e nunca mais foi reconstruído. Esse poderia ser só mais um castelo, com um histórico assombrado por fantasmas, que se tem apenas relatos escritos ou de boca a boca. Porém, em 1976, Grace Lamb, uma turista que visitava o castelo com sua família, tirou uma foto de seu marido Hugh e seus filhos Paul e Kelly. Mas, no fundo, há uma figura estranha que parece estar olhando da janela do alto do castelo. Grace Lamb mora em Edimburgo. Ela disse que não tinha visto nada no local quando tirou a foto. A imagem tinha sido deixada em uma gaveta durante 30 anos. Ela pensava que a foto nunca iria causar tanto interesse, até maio de 2008, quando Christopher Hitchens tinha fotografado uma imagem misteriosa no castelo de Tentholm. Christopher disse que não havia nada no lugar quando ele fotografou a misteriosa imagem. A foto revela um fantasma, usando uma roupa medieval. Eu não estava ciente de que alguém, ou qualquer coisa, estivesse presente na minha foto. Só reparei a anomalia quando cheguei em casa, disse Christopher. O mais interessante é que diversos peritos examinaram e testaram a foto, incluindo o professor Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire. Foi confirmado que a foto não tem qualquer tipo de edição ou alteração digital. E antes que se pense que alguém poderia estar usando roupas de época, essas teorias também foram analisadas e descartadas por muitos outros especialistas. Castelo Himeji, Japão. O Castelo Himeji foi construído para ser uma fortaleza em cima da montanha, no final das batalhas feudais, em 1333. Ao longo do século, o castelo passou por diversas reformas, mas foi em 1601 que Ikeda Terumasa, um poderoso senhor feudal, deu início à reforma que deixou o castelo com a mais bela aparência de todos os castelos do Japão. Porém, é no século XVII que o Castelo Himeji passou a ser conhecido como assombrado. Existem muitas versões da história do fantasma de Okiko, mas sem dúvida a versão mais conhecida é Bancho Sarayashiki. Conta-se que Okiko era uma serviçal dotada de grande beleza. Por isso seu chefe, Aoyama Tesan, um poderoso samurai, tentou diversas vezes torná-la sua amante. Okiko nunca aceitou a proposta. O chefe Aoyama Tesan criou uma armadilha para que Okiko pudesse ceder aos seus desejos. Ele escondeu um dos 10 pratos valiosos de sua família e em seguida acusou Okiko de ter sumido com o prato.
Na época, isso era um crime que resultava em pena de morte. Okiko ficou desesperada e contou os 9 pratos restantes diversas vezes. Então, o samurai ofereceu perdão para Okiko se ela finalmente se tornasse sua amante. Porém, Okiko continuou recusando se tornar a amante de Oyama-te-san, mesmo sabendo que a punição seria a morte. O samurai Oyama-te-san, dominado pela fúria, torturou tentando convencê-la, mas Okiko continuou se negando. Okiko foi morta e jogada dentro do poço no meio do pátio do castelo Himeji. Mas, daquele dia em diante, nas horas mais escuras da noite, há uma voz assombrada dentro do poço. A voz conta incessantemente do número 1 até o 9. É o espírito injustiçado de Okiko, que nunca encontrou o 10º prato. Ela grita para aterrorizar quem puder escutá-la. Rouska, República Tcheca. O Castelo Rouska está aberto ao público desde 1999. Porém, muitos visitantes têm relatado que presenciaram eventos sobrenaturais como gemidos agoniantes, fantasmas, cães misteriosos e terem visto uma mulher de branco nas janelas. Mas outro fato inegavelmente assustador é a arquitetura inicial do castelo. O Castelo Rouska foi construído no século XIII, em cima de um antigo forte de madeira. Ele definitivamente não havia sido construído para ser uma base militar. Suas torres de proteção eram viradas para o lado de dentro, e lá dentro não existiam escadas no térreo para subir aos andares de cima. O castelo não tinha cozinha e nem abastecimento de água. Ou seja, o castelo não foi projetado para proteger uma ameaça que viesse de fora. Muito antes da construção do Castelo Rouska, a região já era conhecida por estranhos eventos. Nas fazendas, animais e pessoas eram encontradas mortas logo ao amanhecer. A população acreditava que fossem entidades como espíritos furiosos ou demônios que atacavam durante a noite. Durante o dia, na procura de onde as entidades se escondiam, foi encontrado um buraco, onde hoje é o castelo. A população tentou preencher o buraco com terras e pedras, mas logo perceberam que isso seria impossível, pois o buraco não tinha fim. Então, uma solução foi construir o forte de madeira em cima do buraco. Antes da construção do castelo, um duque duvidou que os eventos sobrenaturais fossem reais. Como um teste, o duque ofereceu perdão a um prisioneiro condenado à morte, com a condição de que ele descesse pelo sinistro buraco com uma corda e contasse tudo o que ele visse quando voltasse. O prisioneiro aceitou. Mas assim que ele estava descendo, ele começou a gritar incontrolavelmente para que fosse puxado de volta. Os guardas do duque o puxaram, mas o prisioneiro havia envelhecido 30 anos em poucos minutos. Dias depois, o prisioneiro morreu. Então, finalmente o castelo teve autorização para ser construído, por ordem do rei Boêmia Otakar II. Mas, desde o seu começo até hoje, o Castelo Rouska é chamado de a Porta do Inferno. Agora que você viu o vídeo até o final, deixa seu comentário aqui para eu ler.